E no vídeo de hoje... You stay over there. You don't come near me. This man sucked. Su papá le dijo que iba a venir por ella. ¿Te dijo que hoy iba a venir por ti? Hoy. Dois investigadores do paranormal decidem unir forças em um lugar amaldiçoado, Omar Ghosh, junto com o canal Mindseed TV. Visitam uma casa conhecida como Cabana da Conjuração. Segundo os moradores, a casa foi herdada por uma família, que também herdou a maldição. Eles iniciam a exploração, caminham devagar pelos cômodos, observando cada detalhe. Tudo parece no lugar. Quando chegam em um dos cômodos, Omar decide tentar o contato. Ele se posiciona no centro do ambiente, liga o Spirit Box e começa a fazer perguntas, aguardando, ansioso por alguma manifestação. O que acontece em seguida é simplesmente aterrorizante. Did you just say my mom's name? No, yeah, exactly. No. Ghosts. There are ghosts in this house. What? Good night. Good night. Enquanto Omar está na casa principal, Nolan explora a casa de visitas, situada na mesma propriedade. Ele caminha pelos cômodos com a câmera em mãos, registrando tudo em silêncio, até chegar a um dos quartos. A gravação continua, mas algo passa despercebido por ele. Hello? Is anyone in here? Você conseguiu perceber? Dentro do berço, algo parece se esconder embaixo de uma coberta. Quando Nolan passa com a lanterna, a forma simplesmente desaparece. Mas ele não percebe e sai da casa de visitas. Logo em seguida, ele encontra com Omar. Agora, os dois seguem juntos com a exploração na casa principal. O que eles não imaginavam era que o momento mais assustador de toda a investigação estava prestes a acontecer. Até ali, tudo parecia sob controle, mas o que vem agora muda completamente o clima. Uma manifestação tão intensa que faz os dois recuarem. Algo que ultrapassa qualquer limite. Looking around that doorway right there. You saw something? Yeah. Come out! Come out right now! What just happened? Dude, look, the door! The door! Eles sentiram que tinha algo no topo da escada, mas não viram nada, e mesmo assim, Nolan foi empurrado com força. Aquilo foi o suficiente. A investigação acabou ali. Eles decidiram ir embora, sem olhar para trás. E agora fica a dúvida: será que aquilo sempre esteve ali, só esperando o momento certo para agir? Esse explorador paranormal chamado Franco foi até um cemitério tarde da noite para tentar capturar algo sobrenatural. Existem relatos de que nesse cemitério sombras foram vistas e sussurros escutados. Por entre os corredores, Franco vai iluminando cada canto, aguardando ansiosamente que algo venha e se manifeste. Ao percorrer pelo cemitério, chegando em um aglomerado de lápides, algo assustador chama a atenção de Franco, algo que ele não esperava. What the fuck was that? Ao se aproximar do túmulo, ele fica arrepiado. A voz de uma garotinha cantarolando pode ser ouvida, mas nenhuma presença pode ser vista.
Franco segue com sua investigação sem imaginar que o pior ainda estava por vir. Ele começa a sentir uma presença, uma sensação pesada de que não está sozinho ali, até que bem à sua frente isso aparece. À frente de Franco, uma figura fantasmagórica atravessa o corredor silencioso. Ela surge do nada, translúcida, quase etérea, cruzando de um lado ao outro, bem diante das luzes que piscavam no fim do caminho. Ele vai até o final do corredor, mas aquela presença já não está mais ali. A sensação que fica é de que aquilo não apareceu por acaso. Era essa a presença que Franco sentia? Seria esse o sinal de que essa entidade das trevas estava ali, à espreita, esperando o momento certo para se revelar? Esse rapaz entrou sozinho em uma casa abandonada e posicionou a câmera para gravar tudo o que acontecesse ali dentro. Mas o que ele não esperava era capturar algo tão surpreendente. Uma figura espectral sobe as escadas atrás do rapaz sem que ele perceba. No cômodo em que a câmera está, uma porta se abre sozinha, enquanto uma figura pálida espreita atrás de uma porta. Quais mistérios se escondem dentro dessa casa? Espíritos presos ou algo que nunca foi embora? O que foi captado pode até parecer uma falha, mas e se for real? A verdade é que nunca saberemos. Abdullah é um explorador paranormal árabe que visita casas abandonadas. Ele mostra como os prédios ficam depois de passarem anos desabitados, totalmente esquecidos pelo tempo. Desta vez, ele foi até uma construção isolada, onde ninguém entra há muitos anos. Mas o que parecia ser só uma investigação acabou se transformando em um pesadelo, pois aparentemente ele não estava tão sozinho assim. Ao entrar em um dos cômodos, algo chama sua atenção imediatamente. Uma lona velha, estendida sobre a banheira de forma estranha, quase como se escondesse algo. Ele pega um pedaço de madeira e cutuca com cuidado, esperando revelar algum segredo. Mas não há nada ali, apenas um pedaço velho de plástico, esquecido e deslocado naquele ambiente. Aquilo parecia estranho, fora do lugar, mas ele ignora e continua a investigação como quem já está acostumado ao bizarro. Mal sabia ele que, pouco adiante, uma presença obscura e sobrenatural poderia se revelar de maneira sinistra. Fique atento. O pior ainda está por vir. Abdullah segue pela casa, cada passo carregado de apreensão. De repente, ele avista algo estranho no chão. Aquele mesmo pedaço de plástico, agora caído, quase como se escondesse um segredo sombrio embaixo dele. O silêncio é pesado e o medo começa a tomar conta. Ele hesita, mas sabe que precisa continuar. Mal sabe ele que o que está prestes a acontecer vai ultrapassar qualquer lógica. Prepare-se, porque o sobrenatural está prestes a se manifestar. جماعة الكيس واقف تامات انتبه ما خلق شفتوا ما خلق. De repente, aquilo que estava escondido sob a lona se desfaz completamente. A lona, antes moldada sobre algo, perde sua forma e cai pelo chão, sem vida, como se algo invisível tivesse se libertado. Seja lá o que fosse, decidiu se manifestar naquele momento. Um aviso sombrio,
Uma forma de dizer que Abdullah não era bem-vindo ali dentro daquela casa. Mesmo assustado, ele decide continuar. Ele já estava ali há algum tempo e abandonar a investigação agora não parecia uma opção. Com passos lentos e cautelosos, ele caminha pelos corredores silenciosos da casa até que, ao se aproximar de uma porta entreaberta, ele percebe algo. Uma sombra negra, parada, imóvel, como se esperasse por ele. Um ser das trevas, encarando Abdullah do outro lado da porta. Vendo isso e sem ter uma explicação lógica, ele encerra a investigação, tendo a certeza de que ele não esteve sozinho nesta casa nem por um minuto. Um casal de exploradores paranormais decide visitar um cemitério isolado, onde moradores da região relatam a aparição de uma menininha que havia recém-desvivido. A história se espalhou depois que os próprios pais da criança afirmaram terem visto o espírito da filha durante uma visita ao túmulo. Assustados, mas determinados a entender o que estava acontecendo, eles entraram em contato com o casal de investigadores pedindo ajuda. O objetivo era claro: registrar qualquer manifestação e descobrir se aquela presença infantil ainda vagava por entre os túmulos. O que eles encontrariam naquela noite seria um encontro perturbador com o inexplicável. A ver, raza. Ten. Mira, se escucha. Ven, dice ven. A ver. Diante de um amontoado de túmulos antigos, as câmeras captam algo que arrepia até os ossos. Uma figura pequena, vestida de branco com cabelos curtos, surge de repente no canto da imagem. Ela corre de um lado para o outro em alta velocidade, como se estivesse brincando. Oi. Hermosa. Que ahorita viene, que te va a dar una sorpresa. Amigos, andamos buscando a la niña, mi gente. Pues sí, ¿por qué regresamos aquí? Cuando veníamos para allá, soy yo entrando, ¿verdad que la vimos correr? La vimos correr, Marta. Acá, pero venía bien rápido. A menina fica parada por alguns segundos. Nem parece perceber que está sendo observada. Então, de repente, ela volta a correr de um lado para o outro até que misteriosamente desaparece. Os exploradores não tiveram coragem de se aproximar, mas as câmeras registraram tudo. Agora, a pergunta que não quer calar: você acredita que isso foi real? Ou será que tudo não passou de uma encenação muito bem planejada? Deixe sua opinião nos comentários. Esses foram os vídeos de hoje. E espero de verdade que você tenha gostado dessa seleção arrepiante. Se algum deles te deixou com aquela sensação estranha de que talvez você não esteja tão sozinho quanto pensava, então já sabe, fortalece o canal. Deixe seu like, compartilhe com quem adora o sobrenatural e, claro, se inscreva para não perder os próximos relatos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.